Capítulo 7. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Corporeidade. A mortalidade chega a prestações, desde o nosso primeiro nariz entupido até o nosso último suspiro. Vivemos cada momento de nossas vidas, do melhor ao pior, em nossos corpos. Não descobrimos o amor como uma ideia abstrata, mas ao sermos alimentados e segurados no colo quando criancinhas. Conhecemos a solidão como uma sensação de aperto bem acima do peito. Encontramos a passagem de estações como uma lufada de vento gelado nas bochechas ou como o asfalto quente debaixo dos nossos pés. Dor, prazer, trauma e angústia são estados corpóreos. Não é que simplesmente tenhamos corpos. Não somos corpos. Não é tudo que somos, mas somos criaturas irredutivelmente corpóreas. E quando nossos corpos quebram, nós também quebramos. Ficamos doentes, nos sentimos péssimos, nossos pensamentos se embaraçam, ficamos cansados e doloridos ou enjoados, de modo que sentimos quase nada mais que a urgência exigente de nosso sistema gastrointestinal. A vulnerabilidade humana não é uma simples ideia. É tão visceral quanto uma queimadura ou uma dor de garganta. Nesta parte da oração, não estamos falando sobre morrer, ainda não. Estamos simplesmente orando pelos doentes. E a noite é especialmente difícil para os doentes. Para começar, nos sentimos pior quando o sol se põe. Não é uma mera impressão que parecemos ficar mais doentes à noite. A doença realmente atinge o seu pico durante a noite. O nosso sistema imunológico possui seus próprios ritmos circadianos e a inflamação do corpo aumenta à noite, o que ajuda a nossa cura. Porém, enquanto isso, nos sentimos péssimos. O pediatra dos meus filhos me contou que os corpos das crianças sabem exatamente quando fecham os consultórios e aí esperam esse momento para ter aquele pico de febre. Quando eu estou doente ou cuidando de alguém que está doente, eu tenho medo da noite. Há uma espécie peculiar de ansiedade bem cansativa que vem quando cuidamos de uma criança doente durante uma noite escura e prolongada, contando as horas até amanhã. E quando eu estou doente, a escuridão aprofunda meu cansaço e solidão. A enfermidade nos isola e à noite, quando não conseguimos dormir, com toda tosse, vômito ou dor, encaramos uma miséria singular. Muitas vezes, sozinhos. Carregamos a fragilidade até na nossa pele e nas nossas células, do menor ao maior aspecto. Por isso oramos pelos doentes. E como isso inclui um grande aspecto de pessoas, lembramos daqueles com um resfriado comum, mas também com câncer, um sushi que não desceu bem ou até ebola. O cantor e compositor Will Cox é brilhante quando sugere numa música que uma dor de cabeça é como se fosse a morte te parando na estrada e te liberando com uma advertência. A doença, como o sono e a própria noite, é outro sinal da nossa mortalidade. A igreja há muito falou sobre a doença como ama da morte. Um treinamento para a nossa inevitável e derradeira hora. É um lembrete involuntário, pequeno ou grande, de nossos limites criados, de nossa suscetibilidade a ferimentos e de nosso futuro fim. A palavra latina da qual vem a palavra humano, humanus, e a palavra latina para terra ou solo, humus, possuem o mesmo radical. Somos criaturas da terra, do pó. A palavra humildade também vem desse radical. A doença é, num sentido bem real, bastante humilhante. Os nossos corpos nos lembram de que somos
todos caldeirões borbulhantes de sólidos e líquidos. Não estamos nem um pouco perto do invencível. Nascemos fracos e continuamos fracos a nossa vida toda. Dores de cabeça, náuseas, vertigens e dores de ouvidos, todos revelam algo de verdadeiro sobre nós. Não apenas vamos morrer um dia, mas até lá ainda seremos limitados. As nossas vidas ficam amarradas por nossas capacidades descrentes. Somos lembrados na doença de que nenhum de nós é o mestre de nosso destino ou sustento de nosso viver. Em 2017, quando eu estava em restrição de atividade por meses devido a complicações da gravidez, eu não podia fazer uma caminhada, fazer compras no mercado ou desfazer as caixas de mudança. Eu sentia que o meu corpo tinha assoado o apito e me posto no banco. A inatividade exigida me fez ficar deprimida. A doença é entediante. Fomos feitos para estarmos bem, para nos movimentarmos, para correr, para sentir o vento no rosto. E quando perdemos tudo isso, a própria química do nosso corpo se queixa. A bola de neve se forma rápido. A doença também é profundamente frustrante. O meu corpo, que me trouxe tanta alegria, que me permitiu dar à luz, provar guacamole e nadar no mar frio da Irlanda, me deixou na mão. Eu cresci acostumada com o grande privilégio das coisas dentro da minha pele funcionarem corretamente. Eu conquisto as coisas. Eu consigo performar, atender expectativas e cumprir minhas listas de afazeres. E então, subitamente, eu não consigo. E o obstáculo é o meu corpo. Eu preciso cancelar eventos de trabalho e pedir para os meus amigos pegarem as crianças na escola. E quando eu não posso mais alcançar o que eu quero, tudo o que me resta é quem eu sou. Sem adereços, sem polimento ou produtividade. Humilhante. Só que esse tipo de humilhação nos humaniza. Encarar nossas fragilidades e limitações nos ensina como sermos humanos. A nossa cultura costuma resistir a essa lição. A fraqueza não é tolerada. Em outubro de 2019, Robert Half publicou um artigo chamado Are Your Coworkers Make You Sick? Os seus colegas de trabalho estão te adoecendo? Naquela época, entre 70% e 90% dos americanos relataram ir ao trabalho mesmo doentes. 1/3 dos americanos disse que nunca perderiam um dia de trabalho por qualquer razão, independentemente de qual problema os seus corpos tivessem. E 55% dos trabalhadores relataram se sentir culpados de não ir trabalhar por estarem doentes. A maioria dos empregados relatam que eles continuam a trabalhar mesmo doentes, porque têm trabalho demais para fazer e não podem ficar em casa. Estamos simplesmente ocupados demais para ter corpos que nos deixam na mão. Pelo jeito, a vulnerabilidade humana é uma inconveniência irritante. Os trabalhadores vão trabalhar doente porque podem perder sua remuneração se ficarem doentes demais, ou porque o seu chefe virá trabalhar doente e eles querem seguir o exemplo. Nós criamos sistemas de recursos humanos e culturais, empresariais e integrais baseados na nossa tendência coletiva de ignorar os limites de nossos corpos. Mais uma resistência aos limites da corporeidade só nos torna mais doentes, tanto no corpo quanto na alma. Não somente espalhamos nossos micróbios, como também espalhamos um hábito doentio de negar a realidade de nossa fraqueza. Se honrar os seus limites nos humilha, uma cultura que recusa limites é inerentemente desumana. Queremos ser indispensáveis, totalmente competentes e indestrutíveis, mas somos humanos, criaturas do pó da terra. Abraçar essa verdade sobre nós mesmos é o tipo de humilhação que dá origem à liberdade. Passamos a conhecer a Deus
quando nossa capacidade de performar, de atender expectativas, de conquistar, nos falha. A doença nos desafia a abraçar o fato de que somos amados, precisamente porque ela corta qualquer ilusão que temos de nossa invencibilidade e mérito. A bendita humilhação da doença não é apenas física, mas também espiritual. Nossas ilusões de piedade podem ser desfeitas com uma dor de dente. Quando nossos corpos falham, nossas vontades também falham. Se hábitos virtuosos, compaixão, generosidade, gentileza não tiverem entrado de fato em nós, se eles não se cravaram na nossa disposição, a enfermidade expõe o quanto ainda precisamos crescer. Quando me sinto indisposta, exausta ou febril, eu brigo com meus filhos. Caio facilmente em desespero. Lambo minhas feridas e ligo muito pouco para os outros. Boa parte do que parece ser gentileza, paciência ou santidade na minha vida vem de uma boa saúde, energia e prazeres simples. Quando perco essas coisas, fica claro que não sou tão gentil ou paciente assim. Eu só não estava com dor nas costas. No livro de Scott Carn, The End of Suffering, O Fim do Sofrimento, ele conta a história de um monge que ele conheceu e que estava morrendo de câncer. Esse monge lhe disse: "O paraíso está cheio de homens e mulheres cujo câncer salvou suas vidas." Não é que o câncer em si seja algo a ser celebrado. A doença não é a maneira como as coisas deveriam ser e não precisamos fingir o contrário. Mas, se permitirmos a nossa vulnerabilidade física, pode nos mostrar quem somos e nos ensinar a clamar a Deus. Às vezes por meio de gemidos de dor, às vezes por meio de vômitos. Então percebemos que Deus nos encontra precisamente quando não temos nada a oferecer. A igreja, ao longo de sua história, chamou a doença de uma oportunidade, por mais involuntária que seja, de crescer no arrependimento e na virtude. É por isso que um velho monge pode afirmar que câncer salva vidas. Isso não significa que a enfermidade seja resultado de nossa pecaminosidade ou que a doença seja resultado da nossa virtude, mas que é por meio desse tipo especial de sofrimento que podemos ser fracos o suficiente para sermos renovados. O pastor do século XVII, Jeremy Taylor, escreveu: "Não há nada que possa fazer a doença em qualquer sentido tolerável, senão a graça de Deus, que a transforma em virtude. Deus não se agrada de enviar câncer ou afta nos outros. Mas a igreja sempre diz que a doença pode ser purificadora, porque Deus nos encontra na falência de nossos corpos e emprega até essa falência para o bem." Carnes nos diz como, por meio do câncer, o seu pai passou de um homem inclinado à impaciência, de um temperamento considerável para ser normalmente calmo, amoroso e profundamente sereno. Realmente um homem de oração. O seu pai morreu de câncer, mas o câncer salvou a sua vida. Eu me pergunto se não podemos receber uma graça parecida em crises menores. Se o câncer pode salvar uma vida, será que Deus não pode ser encontrado em misérias mais comuns, como um tornozelo torcido ou uma gastrite? Será que esses pequenos alertas da morte não seriam um mero tédio ao se supor buracos na estrada bem pavimentada de nosso sucesso e autonomia, mas uma forma de nossos corpos nos tutoriarem para a realidade? Será que nossos pulmões, dedões e tornozelos não instruem sobre humanidade e humildade? Somos frágeis. Nenhum de nós é o resultado de nossas conquistas. Todos nós somos criaturas que fedem, suam, se cansam e que são totalmente amadas. Saber isso traz liberdade. Por quase 2 décadas eu tenho sofrido de uma enxaqueca crônica. Eu a sinto chegando devagar no começo.
Uma nuvem de cansaço para sobre mim. Um presságio. Então a dor de cabeça começa, afiada e congelante. Ela domina o lado direito de meu corpo. Então vem a náusea. Eu fico com calor. Então com um frio de bater os dentes e depois com calor de novo. Eu suo, suspiro e caio com tudo na cama. Feixes de luz e ondas de som esmurram o lado de dentro do meu crânio. A dor suga todo o resto. Houve anos em que minha enxaqueca se acalmou, mas também houve anos em que elas dominavam a paisagem da minha vida, atrapalhando a minha família e o meu trabalho, deixando-me disfuncional por uma semana mais ou menos, a cada mês. Pela maior parte da minha vida, a enxaqueca se tornou um encontro regular com uma teodiceia corpórea, uma forma de bater de cara, literalmente, com o problema do sofrimento. Quando eu me sinto bem, eu me pergunto a Deus por que Ele me permitiu ter enxaqueca. Eu sei que eu não posso saber, mas nas piores frases da dor eu gemia: por que, Jesus? Por que não tiras isso? Por que eu não melhoro? É como uivar para a lua, como um animal retorcendo na armadilha, implorando ao céu noturno. Todavia também posso dizer, sem cruzar os dedos, que há certos presentes que chegam a mim nessa doença específica. A dor crônica me conectou com o meu corpo e os meus ritmos e limites de uma forma que eu não conhecia. Eu amo o mundo das ideias e é fácil ignorar completamente o meu corpo. Mas a dor crônica me ensinou a viver em pele e osso, com toda a alegria e angústia que isso implica. Eu precisei aprender a cuidar do meu corpo. Eu também precisei aprender a receber os cuidados de outros, o que, por sua vez, me ensinou a acompanhar outros em sua dor sem tentar resolvê-la. A minha enxaqueca crônica é uma prática ordinária, às vezes semanal, de ser acompanhada por Deus em dor e trevas literais. Porém, eu preciso ter cuidado ao listar essas bênçãos ocultas da dor crônica, porque, para ser honesta, elas não parecem valer a pena. Se eu pudesse trocar um pouquinho de autoconhecimento ou empatia ou conexão ao meu corpo ou ao mistério do sofrimento pelo desaparecimento da minha enxaqueca, e especialmente para que meu marido e filhos não tivessem de lidar com a minha dor, é óbvio que eu faria. Mas a narrativa cristã me desafia a acreditar que há uma bênção no fato de que não sou eu quem decide essas coisas. Eu não determino a forma da santidade ou da transformação para mim, ou para o meu marido e meus filhos. Nós não escolhemos as nossas cruzes ou ressurreições favoritas. Entretanto, eu só posso crer que seja bom que eu não mapeie o caminho da minha vida se eu creio que o próprio Deus está cuidando de mim em meio aos meus problemas. Deus não é um masoquista que se alegra com a nossa dor ou fraqueza, mas um cultivador cuja graça se encontra até na unidade de queimados, na UTI neonatal e nos consultórios. Eu posso acreditar que Deus é bom porque o próprio Deus escolheu um caminho de sofrimento que nenhum de nós jamais escolheria. E Ele passou por esse caminho num corpo humano, como uma criatura do pó da terra. Se queremos crescer em santidade, humildade e liberdade, a doença é uma professora habilidosa. Contudo, esse tipo de crescimento não acontece automaticamente. Precisamos aprender, por meio de anos de prática, a observar Deus trabalhar mesmo em nossos corpos fraquejantes. Talvez seja por isso que nessa oração pedimos que o Senhor cuide dos doentes. Não pedimos para que Ele simplesmente cure os doentes. Embora certamente oremos por cura, muitas vezes em outras orações, aqui oramos pelo cuidado. O cuidado implica servir os outros,
pastoreá-los e atender às suas necessidades. Requer cautela, atenção e compaixão. É claro que queremos a cura, e as Escrituras nos ensinam a orar pedindo por ela. Tiago 5,14. E o cuidado certamente pode envolver a cura. Mas estamos pedindo por mais aqui do que Deus simplesmente vir como um médico e fazer a pessoa se sentir bem. Essa oração tem a audácia de pedir que Deus, o Deus do universo, desça não para curar, mas para cuidar de nós, para que tome conta de nós em nossos estados mais baixos. Precisamos que Deus traga integridade às nossas almas, mesmo em meio à falência de nossos corpos. Essa oração nos desafia a acreditar que precisamos de algo mais do que bem-estar. Para que Deus pegue algo tão miserável e fétido quanto a nossa doença e faça algo bonito, precisamos de mais do que cura, precisamos de amor. O verbo atender e o substantivo ternura compartilham o mesmo radical no latim, que significa literalmente esticar. Estamos apelando para a ternura de Deus, para que o Criador do universo se estique para nos alcançar, mesmo quando estamos cercados de sangue, catarro e vômito. Quando estamos doentes, sentimos o desperdício de vida em nossos corpos doloridos. O desperdício das horas que passam, o desperdício de nossa força. Deixados por conta própria. É só isso que seríamos, desperdício. Mas Deus não desperdiça nada. Nós cheiramos mal, nossa aparência fica horrível, até nossos corpos desistiram de nós. Precisamos de cuidado. E não temos nada para provar, nada para alcançar. Nenhuma performance é necessária. Podemos deixar Deus cuidar de nós. Recebemos nossos corpos como presente de Deus. Isso pode ser difícil de acreditar se passamos o nosso tempo contando cada falha deles ou as ignorando completamente. A doença nos lembra de como é maravilhoso ter corpos que funcionam. No presente de nossos corpos, nós recebemos bem mais do que merecíamos. Recebemos o privilégio de andar, crescer, comer, envelhecer e rir. Na idade adulta, a maioria de nós já ficamos doente e se recuperou centenas de vezes. A oração de cura acontece mais em doenças e crises graves. Mas até a cura das pequenas coisas, a gripe comum ou a farpa no dedinho, é uma maravilha que envolve múltiplos sistemas do nosso corpo, numa dança delicada. E isso, na maioria das vezes, acontece sem a nossa ajuda consciente. Eu não consigo lembrar de todas as milhares de vezes que eu me peguei em uma gripe, ou queimei o meu dedo no fogão, ou me cortei me depilando. O que significa que eu não lembro de todas as vezes que eu fui curada. Cada ano da minha vida tive uma congestão e indigestão, dores de cabeça e sinusite. Todas as vezes eu me recuperei. E essa dádiva da cura ordinária é tão comum que dificilmente a notamos. Corpos humanos são gloriosos. O fato de que nossas juntas continuam pela maior parte do tempo bem lubrificadas e nossos pulmões continuam respirando década após década é para alguns de nós, até depois do prazo de validade, é uma maravilha, um milagre cotidiano. O corpo humano é mais espetacular e complexo do que qualquer outra coisa do mundo, mas quase nunca o observamos. Nós simplesmente ignoramos até que pare de funcionar. Somente então vislumbramos o tipo de misericórdia abundante que se vê numa semana ordinária com um corpo funcional. Muitos de nós, nem todos, viveram momentos quando nossos corpos funcionaram exatamente como deveriam. Provamos o oceano em nossos lábios, conhecemos o arrebatamento de um pêssego perfeitamente maduro, sentimos o cansaço gratificante de subir uma montanha. A doença, tanto a leve quanto a séria,
é uma diminuição da glória para a qual fomos feitos. O sabor exuberante da vida é substituído pela fluorescência árida do quarto de hospital ou a opacidade de um dia turvo na cama. Então, quando oramos para que Deus cuide dos doentes, estamos orando para que Deus lhes traga ternura e até abundância, nesse momento específico de diminuição da humanidade. Porém, quando oramos pelos doentes, também precisamos lembrar da glória para o qual fomos feitos. Relembramos que a nossa saúde é um dom. Ela não pode ser merecida. Ela não será constante. Qualquer bem-estar que possuímos um dia vai embora, mas recebemos nossos corpos diariamente com gratidão. Nele provamos a queda, que as coisas estão quebradas e ainda não foram renovadas. A morte nos para como uma advertência. Mas os nossos corpos um dia serão eternos. Eles ressuscitarão do pó numa solidez carnal, com sua glória permanentemente indiminuta. Então, nós também provamos a promessa do céu na bondade de nossos corpos. Enquanto isso, nossa carne e sangue se suspendem entre nossa derrota e nosso resgate, entre a queda e a ressurreição. Nós vislumbramos tudo isso até nossas células. E entre a tensão e o suspense, nós aprendemos a gemer a Deus em nossa fragilidade, levantando nossas mãos trêmulas a Deus quando não temos palavras para encontrar Deus em nossos poros e em nossa pele. Nós aprendemos a orar ao Deus que cuida de nós.